Bueno, estimados, que tal? Agora sim vamos a começar. Aula passada, ou seja, dia de. Não, era dia. Seria o dia miércoles, não? Semana passada, hemos visto a parte como calcular autovalores e autovectores, não? De maneira manual, já? Agora vamos ver como se calcula autovalores e autovectores, tá? Utilizando o MATLAB, já? É uma continuação da unidade 3, não? Estamos... Então, seria com MATLAB, eu vou fazer utilizando esse mesmo, tá? Esse mesmo exemplo 2x2, já? Recordando que o procedimento é o mesmo para qualquer, digamos, matriz quadrada que eu queira calcular os autovalores e autovectores. Bueno, aqui vou mostrar aqui a vocês. Temos a matriz A. É igual 1, 4, ponto e coma, 2, 3. Cerra corchetes. E agora vamos usar o comando EIX para calcular os autovalores e os autovetores. Primeiro, auto a vetores. Uma variável que eu criei, a autovalores. Ou valor, autovetores e autovalores em essa ordem. Primeiro autovetores, logo autovalores. É igual EIX A. Bueno, o que ele hace? Para o alto valor menos 1, eu tenho essa coluna aqui. A primeira coluna refere aos autovectores de lambda igual a menos 1. Para lambda igual a 5, temos esses autovalores. Agora, vamos poner, ou seja, em realidade, R, que multiplica, pode ser qualquer real. Mas vamos a poner igualito a que hemos calculado de maneira manual. Como hacemos? Podem visualizar, não? Estão visualizando? Sim, não? Me escutam também? Me escutam. Sim, estimados, agora então vamos a ser. Perfeito, Luz. Perfeito. Qualquer problemita, vocês... Agora vamos... vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro autovalor, primeira coluna, para menos 1, não? Referente a menos 1. Então, para menos 1, temos esse autovalor. Esse autovalor é porque ele é multiplicado por uma constante, R, não? Pode ser qualquer valor real, R. Então, vamos aqui. Alto valor autovetores. 1. Eu vou chamar de autovetor 1 porque refere a menos 1.
é o que refere a menos 1, será igual a autovectores, que foi a variável aqui escorrido, todas as filas como a primeira coluna, ou seja, as duas primeiras colunas, a primeira coluna completa, todas as filas da primeira coluna, divididos por é menor de los valores. Vamos dividir por A vectores, segunda fila, primeira coluna. Aí já temos, eu dou igualito ao que hemos calculado manualmente. Claro, vai ser um R multiplicado por esse menos 2, 1. R pertence aos reais. Para lambda igual a menos 1. Okay? Que é a primeira coluna também de autovalores. Agora vamos para a segunda coluna, hacemos o mesmo. Autovector 2 é igual a vectores. Claro que eu poderia haver escolhido qualquer outra variável. Todas as filas, segunda coluna, menos 0,7, menos 0,7, não? A segunda coluna, também dividido por menor dos dois valores. Autovectores 2,2, não? Que é na segunda coluna, não? 1, não? 1, que é exatamente referente a alto valor 5, esse 1 multiplicado por uma R, onde R é um vetor, um valor real. Essas vou passar aqui na pizarra para vocês terem então de referência. Não? A esse mesmo exemplo. Bom, estimados, estarei apresentando um exercício, tá? Como essa é também algo que vocês vão ver no noveno ciclo, não? Que é sismos, não? Essa parte de sismos, pelo menos eu dei essa introdução de autovalores autovetores e também um exercício, tá? Prático, que eu vou passar já listo para vocês. Por quê? Porque eu tenho que iniciar a unidade 4. Tá? Temos que compactar e iniciar. Então, basicamente, valores autovetores se refere a isso. Tudo ok? Está claro? Sim? Perfeito? Sim. Exatamente, Luz. Aí vocês vão volver a ver isto, pero uma introdução eu já dei a vocês, não? O comando eix, etc. E também vou dar um exemplo, justamente, que vocês também vão ver também sismo resistente no noveno ciclo. Pero eu já vou dar um exemplo para vocês e passarei a aula virtual. Não vou subir a aula virtual para vocês. Mais tardecita, se não, el dia de manhã, por la manhã, estarei subindo. Tá? E agora eu vou começar a unidade 4, que justamente vamos, unidade 4. Agora, sempre hago a pizarra dessa maneira, não? Unidade 4. Dois, três, 8.
10, 10, 12. Ok. Para identificar aqui. Bueno, estimados, vamos abrir a unidade 4. Temos que... só recordando a vocês, eu vou depois pôr em anúncio. Tá? Antes de começar a unidade 4, é muito importante. Eu vou pôr aqui em anúncio, vai ser um anúncio. Este sobre trabalho parcial, não? Trabalho parcial nuestro será dia jueves. Não? A entrega do informe tem que ser máximo 1 hora antes do início da apresentação. Então, vai ser a apresentação empieza às 3. Então, às 2:14. Entrega informe. Ok? Apresentação, exposição, não? Isso seria exposição. Às 15 horas. Né? Jueves 13. 13 de 02. Ok? Este jueves é a apresentação, não? Exposição. Inclusive, sendo que, um momentito, alguém... Sim, a partir das 3, Luz. Cada grupo vai apresentar 10 minutos. Eu vou pôr aqui em anúncio para que vocês não ouvidem, não? Então, se trabalho parcial, vou repetir aqui, não, que uma dia miércoles, apresentar um adelanto, não, um avanço. Um avanço de trabalho, não? Um dia antes, dia 12. Miércoles 12. Para quê? Ok? Tá, então tá aqui. Aqui não sei por que não havia. Então tá aqui. Tá? Bem-vindo ao curso. Trabalho. Tá? Então, perfeito?
Bien. Entonces, basicamente isso. Não, então é muito importante que o dia miércoles vocês apresentem. Por quê? Não pode haver dois grupos com o mesmo tipo de trabalho, mesma armadura. Não. Cada grupo deve ter sua armadura. Eu quero ver onde estão os pontos de esforços, já? Que são importantes, as cargas, onde estão as cargas, para poder orientar-lhes, para vocês fazerem um bom trabalho. Então, é muito importante apresentar uma prévia el dia jueves. Eu vou separar como meia hora para que vocês me apresentem, não? Como está o avanço de cada trabalho, não? Perfeito. Listo. Agora sim, vamos à unidade. Sim, Jorge. Jorge, Pero buenas tardes, ¿qué tal? escucho. Una consulta, ¿en qué parte se encuentra para poder subir el avance? Não vamos subir o avanço, porque isto é arquivo, não, seria o único entrega de webs. É para que tu me ensenes nada mais, para poder mostrar durante a aula que tal está o trabalho, e também não pode coincidir que dois grupos tenham o mesmo tipo de armadura, seja de uma grua, seja de um puente, seja de uma estrutura, e deve estar embasado em uma estrutura real. Já? Esse é o detalhe. Então, eu queria, com essa, digamos, com esse avanço, poder dar uma orientação a vocês, uma rápida orientação, para que vocês hagam um bom trabalho, para ver se está tudo ok, ou se não está, para que vocês possam modificar. ¿Ya? Perfecto. ¿No? Una consulta, en caso le pueda mandar por Telegram el trabajo, el avance, ¿no? ¿Me podría dar un feedback por ese medio también? ¿No hay problema? Sim, sim, se pode, não? Ah, ya, ok, Se ok. pode também assim, feedback por esse meio, já? Eu também estou dando a oportunidade personalmente, ou seja, durante a aula também assim, esse feedback, justamente para isso, não? Para orientar vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, porque a obrigatoriedade é entregar o informe hasta las 2 de la tarde, inclusive iba a pedir a entregar a la luz, que é nossa delegada, não? E para que depois ela me enviara, não? Isso vai me permitir também tê-los todos aí em Telegram, não? De tal maneira que eu pueda visualizar mais rápido que barrando do sistema, não? Porque demoraria muito mais. Barrar do sistema 1 a 1, tá? Daria, claro, não vou dizer que não, mas com isso seria muito mais rápido e vocês hariam na apresentação. E também um detalhe, as diapositivas, ou seja, as PPTs são obrigatórias e isso, vocês não vão entregar as PPTs. Pelas PPTs, vocês têm que usar na exposição, já? Na exposição. E na carátula da PPT, obrigatoriamente, deve ter os dados do grupo, como não, a sessão, não, número do grupo, não, nome do professor, todos os dados obrigatórios, não? Apelidos e nomes dos integrantes. Perfeito? Jorge. Está claro? Sí, ingeniero, esas pautas sí las tengo claro. Todo correcto. Gracias. Perfeito. Então, vocês podem também me comunicar. Talvez eu demore. Tendo um tempito, sim, claro, respondo, não? Se às vezes alguns me mandam e eu respondo, não há nenhum problema, já? Também por Telegram. Perfeito? Isso, estimados. Agora sim, vamos aqui à diapositiva número 4. Bien. Bueno, estimados, aqui o objetivo desse capítulo
é uma solução, não, para raiz de equações não lineares. Em muitos e muitos problemas de engenharia, é difícil, ou quase impossível, ou hasta impossível, uma solução analítica. Ou é muito complicada, né? Ou é difícil, inclusive, de programar. Não? Então, o objetivo aqui é justamente mostrar uma série de técnicas para encontrar raízes de equações não lineares. Vocês recordem que em exame é posto para vocês me dar uma solução gráfica. Era nada mais graficar, não, da função, não, que descrevia a função, e aí vocês graficavam, tá? A função, e a resposta era unicamente visual, não? Você via o gráfico, onde a linha cruzava o eje das abscisas, seria o ponto, não, da raiz, que indicava late. Aqui vamos automatizar, encontrar técnicas que vão encontrar de maneira automática a raiz de o mais complicado que seja a equação. Ok? Esse é o objetivo de raiz de equações não lineares. Bueno, há várias técnicas, não, para ser usadas. Dá para ver lá a bisseção, regula Fauci, secante e Newton-Raphson, tendo suas vantagens e desvantagens em cada uma deles. Não? Bueno, aqui eu vou mostrar a vocês. A primeira, um momento, não estou fazendo muito. Bueno, a primeira, o objetivo aqui é justo encontrar a raiz de uma equação. Digamos que eu quero encontrar uma raiz de uma equação. E o que é uma raiz de uma equação? Um valor x tal que perteneciente a los reales, tal que f de x é igual a zero. Não, esse é o objetivo. Em la maioria dos casos, que vamos a calcular a raiz, não? Caímos numa situação assim. Um exemplo. Temos duas equações aqui. A f de g em verde e a h de x, a r de x em verde e a h de x em e a h e a h de x em negro, não? E eu quero justo encontrar o ponto de cruce quando g de x é igual a h de x, é o ponto onde as duas equações se cruzam, verdade? Então, eu creo uma equação f de x que é justamente, não, g de x menos h de x. Quando f de x é igual a zero, é justamente o ponto de cruce. Ou seja, essa f de x aqui é g de x menos h de x. Eu vou copiar isto em la... Bueno. Olha aí, ó. Mira.
Vamos aqui a Então, a maioria das vezes, quando a maioria das vezes eu caigo em uma situação, uma equação assim, onde quero saber quando g de x é igual a um at de x. Quando isso sucede, simplesmente eu crio uma função f de x, que é igual a um g de x menos at de x. Para quê? Essa f de x vai me indicar justamente quando g de x é igual a um at de x. Ou seja, quando as duas equações se cruzam aqui. Não? Então, isso seria esse ponto aqui. Aqui é a raiz. Justamente aí. Não? Então, ao encontrar a raiz de f de x, eu encontro o ponto justo quando g de x é igual a at de x. Para isto, é necessário criar uma f de x, que é igual a g de x menos at de x, e encontrar a raiz de f de x. É quando f de x é igual a zero. Essa aqui é a função em azul, f de x, que é igual a g de x menos at de x. Também poderia ser at de x menos g de x. Ok? E vamos ver vamos começar por a técnica de bissecção. Olha, estimados, vou ver na nossa diapositiva. Não? É o que digo, por exemplo, para uma equação quadrática não necessitamos de nenhuma técnica. Por quê? Porque já há uma equação que determina facilmente, não, as raízes. E quando uma equação não é uma equação quadrática, que conhecemos a forma, não? Ou como uma equação aqui, não, uma equação de um polinômio de quinto grado, e queremos saber determinar as raízes. Aí necessitamos de uma solução numérica, não? Como é o cosseno de x menos x é igual a zero. Não? E quero saber qual é a primeira raiz real. É difícil se não aplicamos uma técnica numérica. Aqui é o primeiro exemplo que podemos averiguar aqui. Digamos que, por exemplo, determine o coeficiente de fricção C necessário para que um paracaidista de 68,1 kg de massa tenha uma velocidade de 40 metros por segundo a los 10 segundos. Bueno, aí vemos a fórmula que determina a velocidade. Velocidade é igual a massa por gravidade por massa entre o coeficiente menos E elevado a menos C entre M, que multiplica T. Então, aqui temos, essa é uma constante. V de T podemos considerar uma constante, porque temos o valor 40 metros por segundo. Então, já temos o V de T. Uma constante. Temos aqui 9,81, considerando a gravidade promédio da Terra.
Massa, 68,1 kilogramos. Tempo, o CM, que é coeficiente, la massa, 68, e o tempo, não, é 10 segundos. Bien. Aqui é o caso que vimos anteriormente. É o f de x menos g de x menos h de x. F de c é igual a essa equação aqui. Eu vou pôr aqui como exemplo. Bien. Então, aqui vocês podem observar que esse VDT é uma constante e vale 40. Então, eu criei uma função f de c igual a esse Gm, essa função aqui, que podemos chamar de uma GC, não? Podemos chamar de uma GDC, digamos, não? Nada que ver com gravidade, não? Simplesmente. Então, e podemos criar esse VDT. Esse VDT, em realidade, é uma constante, simplesmente podemos chamar de V, já que temos o valor, que é V. E criamos um FDC é igual a um GDC, não, que é essa função aqui, em função de C. Recordem que aqui menos, não passando ao outro lado, V, menos V. Eu vou chamar simplesmente de V, porque temos o valor. Então, é uma constante. VDT passa a ser uma constante, porque já temos o valor. E aí está. Quando f de c é igual a zero, o que queremos é encontrar a raiz, ou seja, o valor de c, que faz com que f de c seja igual a zero. E aqui está. Então, teremos essa constante é igual a zero. Quando é igual a zero, isso é uma constante, que vale 40. O valor de G também é uma constante. M, uma constante. T, uma constante. Então, a função f de c está em função de c. E vamos encontrar a raiz. Aqui não há uma fórmula. Há outro método para calcular, que é o método analítico. Depois vamos volver aqui. Pero antes, vamos mostrar a técnica a vocês, que é a técnica bueno, os parâmetros numéricos para equações não lineares, temos métodos cerrados. Que são métodos cerrados? Vocês devem definir o rango onde há que fazer a búsqueda da raiz.
necessariamente há que existir a raiz no rango que vocês estão buscando. Senão, não se aplica o método. Já métodos abertos, não é necessário que se tenha uma raiz no rango. São métodos mais rápidos. Pelos métodos cerrados, são mais seguros. Vamos começar com os métodos cerrados, como obsessão e regula falsa. Primeiro, vamos começar com o algoritmo. E aqui, estimados. Não? Vamos construir um gráfico. Bueno, estimados, então, aqui, olha aqui, eu vou criar uma função f de x, não, que é r de las abscissas, r de las ordenadas. E digamos eu tenho uma função desse estilo aqui. Claro, graficamente vemos que a raiz é esta aqui. Então, a primeira coisa que devemos fazer antes de iniciar o algoritmo, certo? É se há câmbio de signo entre f de A e f de B. O algoritmo só se aplica se f de A por f de B é menor que zero. Ou seja, quando há um câmbio de signo. Ok? Então, aí, A0 é igual a A, B0 é igual a B. Antes de entrar no algoritmo, temos que certificar que há um câmbio de signo. Vou começar com um exemplo. Digamos que escorra aqui como A, aqui como B. E eu quero buscar uma raiz entre A e B. Não? Aqui é f de A. Aqui é f de B. Claramente, estamos vendo que não há nenhuma raiz entre A e B. Aí eu pergunto, há câmbio de signo entre f de A e f de B? Observa a figura. Ambos são positivos. Então, não há câmbio de signo. Se ambos são positivos, não há câmbio de signo. De acordo? Então, estimados, em uma situação desta, onde não há câmbio de signo,
ambos são positivos ou ambos são negativos, FDA, FDB, ao multiplicar FDA por FDB, será falso. Aqui será falso. FDA por FDB é positivo, porque FDA é positivo e FDB também é positivo. De acordo? Está claro? Perfeito. Não? Agora, se ambos são negativos, também não vai haver câmbio assim. Tanto que não há nenhuma raiz real entre A e B, não há raiz real. Não há nenhuma raiz real. Bueno, vamos cambiar a situação. Então, quando não há uma raiz, não se aplica o algoritmo. Se desplaça A e B. Não? Há um desplaçamento hasta encontrar a raiz. Eu poderia errar aqui, não? De onde era B, a hora A, vou buscar outro rango, não? Que é A. E aqui é B. Ok? Ora, aqui, a hora é o novo FDA. E aqui é o novo FDB. Observa algo interessante. FDA é positivo. O valor de FDA é positivo. O valor de FDB é negativo. Então, há ou não há câmbio de signo? Se há um câmbio de signo, não? FDA por FDB é menor que zero. Porque FDA é positivo e FDB é negativo. Também poderia ser o revés. FDA negativo e FDB positivo. Se isso sucede, significa que a função cruza o eje de las abscissas. Significa que em algum ponto entre A e B, fdx é igual a zero. E essa aqui é a raiz. Então, se isso sucede, recém aplicamos o algoritmo. A0 é igual a A. B0 é igual a B. E calculamos a raiz para a interação número 0. E é igual a 0. Indicando a interação inicial. 0. E x0, que é a raiz, será igual a A0 mais B0 entre 2. Calculamos, ou seja, temos o A0, temos o B0 e temos o X0, que é o promédio, aqui, mais ou menos em meio, um ponto central entre A0 e B0, temos o X0. Terminamos a interação número 0. Só falta uma coisa, o erro. O erro inicial é 100%. Ou 1 ou 100%. O erro é sempre o valor atual menos o anterior entre o atual. Só que para a interação número 0, não temos
é o valor anterior. Então, o erro 0 será igual. Valor atual é que 0. Valor anterior não existe. Entre o atual. X0 entre X0, 1 vezes 100. É igual a 100% de erro. Podemos considerar um erro inicial como 100%. Listo. Terminamos a interação número 1. Agora, para ir à interação número 2, a partir dela 2, temos que analisar onde está. Eu sei que a raiz está entre A0 e B0, mas onde? Entre A0 e X0 ou entre X0 e B0? Claro, graficamente, vemos que está entre A0 e X0. Mas vamos ver aplicando o algoritmo, não? Há dois casos. Caso 1. Caso 1. Temos o A0, o que eu vou chamar de AI, não, a interação AI. Vamos lá. Para quedar mais. Bueno, aqui ok. Digamos que aqui eu tenho o A0, o AI, porque AI pode ser 0, 1, 2, não? O X, que é a raiz calculada. E o BI. Então, na seguinte interação, I mais 1, se eu tenho interação 0, quero passar a hora da interação 1. Então, um exemplo, não? Então, eu tenho que saber quem vai ocupar, quem vai desplaçar a raiz, não reduzindo a distância entre A e B. AI ou BI? Depende. Caso 1. Nesse caso, a raiz está entre AI e XI. Se eu desplaço AI para a posição de XI, eu vou perder a raiz. A raiz não pode sair entre AI e BI. A cada interação, AI e BI reduz sua distância, mantendo a raiz entre A e B. Nesse caso, AI mais 1, subíndice AI mais 1,
é igual a I. E esse sim vai desplaçar a seguinte interação. Então, BI mais 1 é igual a BI. Subíndice, subíndice, tá? Esse é o caso 1. E outro detalhe, que para saber se a raiz está aqui ou não, aqui eu tenho f de aí, e aqui eu tenho f de x. Nota-se que há câmbio de signo entre f de aí e f de x. Então, basta provar se f de aí por f de x é menor que zero, é menor que zero, então é caso 1, verdadeiro. Ok? Em caso 1. Caso 2. Então, basta provar isso. É o que diz o algoritmo. Observa. Se f daí por f de x, ri ou xi, é menor que zero, aí mais 1, ou seja, a subíndice aí mais 1, se eu puder seguinte aí, a seguinte interação é igual a i. E bi mais 1 é igual a xi. Se não, ou seja, se é falso, B mantém no mesmo sítio e aí sim se desplaça. Vamos ao caso 2, que é o caso 2. No caso 2, temos aqui ela aí, temos aqui LXI, que é a raiz, é o promédio entre AI e BI. E aqui temos o BI. E nesse caso, notamos que f de AI por f de xi não há câmbio de signo, ou seja, f de AI por f de xi é menor que zero? Falso.
Se é falso, significa que a raiz está entre x e bi. Nesse caso, quem vai se desplaçar à seguinte interação é y. Então, nesse caso, aí mais 1 é igual a x e bi mais 1 é igual a bi. Se bi não cambia de valor. Porque se cambiara, perderíamos a raiz. Nota-se que a hora AI mais 1 e B mais 1, a raiz aqui, a raiz seria x mais 1 e o processo seguiria. Um pequeno erro, um grande erro. Aqui, B mais 1 igual a x e não. Perfeito? Está claro? Então, caso 1, para passar a seguinte interação, eu tenho que saber onde vai estar a raiz. Eu sei que a raiz está entre a I e BI, pero onde? Entre a I XI ou entre XI e BI? Basta calcular se há câmbio de signo entre F de AI e F de XI. Se há câmbio de signo, significa que a raiz está entre AI e XI. Se é assim, na seguinte interação, aí não cambia de valor, não? Aí mais 1 é igual a I anterior, ou seja, se for tenho A0, X0 e B0, A1 seria igual a A0. E B1 seria igual a X0. Agora, se cair no caso 2, caso F da I e F da XI não há câmbio de signo, se F da I por F da XI é menor que 0, falso. Se é falso, significa que não há câmbio de signo. Esse é o caso 2. Nesse caso, quem se desplaça é AI. Já que não há raiz entre AI e XI, se reduz a distância. AI mais 1 é igual a XI, ou seja, se for A1 seria igual a X0 e B1 seria igual a B0. Se B não cambiaria de valor. E A se desplaçaria para o lugar da raiz anterior. Está claro? Sim? Isso seria justamente o algoritmo, não? Isso é o algoritmo. Aqui estou explicando, não? Você é basicamente deduzindo o algoritmo, não? A raiz está aqui, se é verdadeiro, é porque a raiz está entre A e X. Então, A não se cambia de valor. Aí mais 1 é igual a I, BI mais 1 é igual a X, XI. Ou seja, o valor de B na seguinte interação é igual à raiz da interação anterior. Agora, se não, significa que a raiz não está entre AI e XI, e se não entre XI e BI. Nesse caso, aí é que vai a cambiar de valor. Aí se desplaça, ou seja, na seguinte interação, AI mais 1 é igual a XI e BI mais 1 é igual a BI. Se B não cambia de valor. E aí é necessário
Óbvio, calcular o erro a cada interação. O erro I mais 1, subíndice I mais 1, é igual x subíndice I mais 1, raiz atual, menos a raiz anterior, xi, módulo, valor absoluto, entre a raiz atual, I mais 1. Bueno, em porcentagem, multiplicaríamos por 100. Em general, multiplicamos, né, para dar o valor em porcentagem. Perfeito? Todo claro? Perfeito, Rianela, Diego. Bueno, estimados, agora há um exemplo numérico. Quero a participação de todos, né, para o exemplo numérico. Vou fazer um exemplo que é simples para que vocês não vai ser um exemplo complicado. Depois hacemos um exemplo complicado, pero vamos fazer um exemplo simples, já? Bueno, vamos escorrer o g de x, já é uma equação já conhecida, não? Então, x elevado ao quadrado menos 5x mais 6. Já sabemos, as raízes é 12 e 3, mais 6. Ok. Então vamos... Então vamos buscar uma raiz. Eu vou poner aqui o gráfico. Aí está. Que aqui, como é uma equação que já conhecemos, queda fácil, não? Fazer as comparações, ver os resultados. Vou poner aqui ao lado. Para que era mais fácil. Bueno, estimados. Claro que vemos que a raiz é 2 e 3, mas vamos fazer de conta que não sabemos de nada, não? Vamos escorrer um A igual a 1 e um B igual a 2.4. Bueno, antes de aplicar o algoritmo, temos que saber se há ou não há câmbio de signo.
Porque se não há câmbio de signo, significa que não há raiz real entre A e B. E não devemos fazer nenhuma búsqueda, porque não há raiz real entre A e B. Ok? Então, o primeiro que vamos fazer é f de A por f de B. Se há câmbio de signo, f de A por f de B é menor que zero. Só vou aplicar o algoritmo se isso é verdadeiro. Se é falso, simplesmente desplaçamos o rango A e B. Não? Que não há raiz entre A e B, não há o que buscar. Não? Só buscamos se certificamos se há ou não há raiz. Pergunta é, há raiz entre A e B? Olvidem do gráfico. Hein? Assim de conta que o gráfico não está aí. Bueno, primeiro devemos calcular f de A. Quanto vale f de A? 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 menos 4. Menos 5 vezes 1 menos 4. 12, exatamente. Vale 2A. A hora, f de B. Vamos calcular? Daí, estimados, eu vou mostrar aqui o handle, que é uma maravilha muito, muito extremamente útil. A variável igual, não? Arroba e entre parênteses, temos dois parênteses. Entre o primeiro parênteses, podemos uma ou mais variáveis ou constantes. Temos uma variável e aqui a função. Se vão graficar, usem vetorial. Nesse caso, não vou graficar. Mas se for a graficar, usaria vetorial. Ok? X ponto elevado ao quadrado menos 5 por x mais 6. Essa função handler. Mira como que é fácil. Por quê? Porque agora eu posso simplesmente, não é f, a variável, é só pôr f 2.4, que ele vai me dar o valor. E negativo. Negativo, não? Dá menos 0.24, é isso? Aí cambia de signo. E mais, eu poderia ver isso assim. F de 1, não? Vamos pôr aqui. F de 1 por F de 2.4 é menor que zero. Sim, é menor que zero. Lógica 1. Lógica 1 é verdadeiro. Então, caso 1 ou caso 2? Caso 2. Não. Claro, peraí, estamos provando, não, aí detalhe, estamos provando se há raiz. Há raiz. Ainda não caímos no caso. Perguntei aos textos. Não, se for a partir da interação 1, aí sim. Pela interação 0, a gente hace direto.
A0 é igual a A, B0 é igual a B, e A0 e X0 é o promédio mas se for o caso, seria caso 1. Pero, nesse caso, não é necessário, porque estamos na interação zero. A0 mais B0 entre 2. Quanto vai dar? Um ponto 7, não, Diego? Exato. Então, seus estimados, a ordem terminando a interação zero com um detalhe. Ele errou. Para a interação zero sempre será 100%. Okay? Consideramos como 100% ou 1, não? 1 ou 100%. Se vai em porcentagem. Ok. Terminamos a interação número 1, que é I igual a 0, não? Não, interação número 0. Interação inicial. I igual a 0. Agora vamos à interação número 1. Aqui na interação número 1, interação igual a 1. Interação número 1, temos que resgatar os valores anteriores de A0. A0, X0 e B0. A0 é 1, X0 é 1.7 e B0 é 2.4. E na interação número 1, o que hacemos é desplaçar o A0, o A para 0, o B para X0, o A0 vai a X0, o B0 vai a X0. Se um dos dois vai desplaçar. Pero quem? Temos que saber se a raiz passa aqui ou se a raiz passa aqui. Para isto, temos que calcular se é verdade, se há câmbio de signo entre f de A0 e f de X0. Se há câmbio de signo, a raiz está aqui. Se não há câmbio de signo, a raiz está aqui. Então, vamos provar? F de A0 por f de X0. É menor que 0? Temos que saber se é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, qual caso? Caso 1. Se é falso, caso 2. Temos que saber. E aí? F de A0, quanto equivale? 2, não?
F de X0, quanto vale? Ou seja, F de 1.7, quanto vale? F de X0. Calculem. Calculem aí para vocês. Sim, 0.39. Positivo, não? Qual a conclusão? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Caso significa que, se não há câmbio de signo, a raiz não está aqui. Não está aqui. Está aqui. Então, esse A0 se desplaça para cá e se transforma em A1. E esse B0 passa a ser B1. E o X1 é o promédio, e aí vamos a ser as contas. Então é falso, caso 2. Tá? Então, A passa a ser igual à raiz anterior, reduzindo a distância entre A e B, como aplastando a raiz, não? Podemos dizer assim, não? Então, estimados, nesse caso, vamos à canetita azul. A1 é igual a 1.7. B1 vai ser o mesmo valor de B0, porque não cambia de valor. Ou A ou B, não cambia nos dois. B1 vai ser igual a B0, que é 2.4. Essa estamos na interação número 1, não? E X1, nota-se, X1 será igual ao promédio de A1 mais B1 entre 2. Então, promédio. Quanto é? 2.05, Diego. Todos estão de acordo? 0,5. Perfeito. Agora vamos calcular o erro. O erro era 100%. Vamos ver quanto caiu o erro. O erro 1
sempre que terminamos, ó, calculando A1 no B1, não, ou A1 no B1 se despeça da raiz anterior, e aí o X1 será o promédio entre A1 e B1. Claro, vai cambiar a hora. Então, o erro 1, o erro 0 é 100%, o erro 1 será igual raiz atual, X1, menos raiz anterior, X0, entre a raiz atual, X. Então, ela errou vezes 100 para dar em porcentagem, não? Então, errou 1 é igual a 58. Deixa eu ver. X1 é 2,05. Vou pôr os valores aqui para vocês calcularem. Menos. Também me pareceu um pouco alto. 1,7, não? 1,7 o X0. Vamos ver. Sim, Diego, vamos ver. 1,7 entre 2,5. Atual menos anterior, entre atual por 100. Então, deu aí 38%. Sim? Todos estão de acordo? Então, é 38. Não, a fórmula é única. É atual menos anterior entre atual. Então, como estamos na interação número 1, a atual é X1, a anterior é X0. E... Não é a raiz, não. Aqui é o erro. A raiz atual é 2,05, não tínhamos calculado. O que é a raiz? O promédio de AI mais BI entre 2. Como já temos o A1, o B1, calculamos X1. Agora, vamos calcular o erro. Ainda estamos na interação 1. O erro é esse. Qual é a raiz atual? 2,05. Qual é a anterior? 1,7. Entre a atual. Dá 17. Sim? Todos estão de acordo? Olha aí, 17,1% de erro. Então, houve uma redução. O processo, estimados, segue hasta que ele erro seja menor que uma tolerância. Tolerância, por exemplo, 10%. Se é 10%, deveríamos seguir o processo. Se for a 20%, pararíamos aí. Mas se queríamos então, nós outros definimos a tolerância. Ele errou se compara com a tolerância. Com a tolerância. Ou seja, erro I deve ser menor ou igual a TOL. Se não se cumpre,
Se é falso, não se cumpre, não? Seguimos las interacciones hasta que se cumpra, não? Perfeito? Perfeito. Ele errou, se compara com a tolerância. Se é falso, se não se cumpre, seguimos as interações hasta que ele vai diminuindo, diminuindo, hasta que seja menor que a tolerância. Perfeito. Estimados, agora vamos fazer uma função. Eu estava começando a ter uma função aqui. Eu vou a passar isso para dentro. Às vezes eu ponho para fora para duc. E colocamos para dentro. Isso. Bueno, primeira coisa, estimados, vamos aqui a... Poderíamos usar a plantilha, mas dessa vez eu não vou usar a plantilha, não. Eu vou usar um new script. Cuidado, não é new live script, não. Script. Ou, se vocês desejarem, function. Não é live function. Function. Nada mais. Eu vou pôr script normal. Function, não? Em inglês. Vamos pôr as salidas, as variáveis de salidas que desejamos. X, a raiz, naturalmente. Coma, não? O que mais desejamos? O número de interações e, o que mais? O erro i. É igual método biseção ou simplesmente biseção. Cuidado, não se pode usar tilde em nome de functions. Não? Aliás, eu expliquei a vocês function e demos uma function aí não? No exame. Depois vamos trabalhar também com a app de site. Então, vamos primeiro. A entrada aqui é a função, coma, A, B, o intervalo e a tol. Tol especificamos que é em pós. Tol, que é em porcentagem. Então, temos, essa função vai vir em forma de string. And, finalizando a função. E aqui damos um tab para mostrar que está dentro da fonte. Vamos começar com o sumário. Pelo menos um simples deve poner. Biseção calcula a raiz de uma função f de x tal que f de x é igual a zero
X perteneciente a los reales. Ok. Aí, sintaxe. Tá? Mínimo, tenho que pôr essa é a sintaxe. Não, certo, tal como é escrito, não? Quais são as variáveis de entrada, saída? Exemplo. Aqui, na função tem que for entre apóstrofo, forma de string. Então, vou pôr lá. X elevado ao quadrado menos 5 por X mais 6. Aunque para valores, para constantes, não ser obrigado a usar vetorial, é bueno. 1, 2.4 e a tolerância vamos pôr 1%. Aí aqui, ó, a função deve estar entre apóstrofo. Ok? Em forma de string. Não? Por isso. Como em exemplo. Já? Então, se isso aqui eu dou uma explicação, isso aparece em help, e agora sim vou começar a programar. Primeira coisa é preparar F para handler, para transformar em função handler. O primeiro, agregar handler com X como variável. F é igual K, que hemos usado já, não? Apóstolo, arroba, abre e cerra parênteses e abre parênteses novamente. Coma, a função, que já está em coma, cerra parênteses. O que vai ser isso? Ele vai juntar todo. E vai quedar a função já com arroba ponto e coma ao final, obrigatório. Aqui, uma observação. F será igual, F será igual arroba X, a função, em string e cerra parênteses, ok? Quer dar esse formato. E a hora de transformar F é igual dos func. Constrói, passa a função a string. A função handler. Passa a função handler. Function. Função handler. Isso.
há muitas ventajas, não? Agora sim, vamos começar. Lo primeiro, F de A, if. Devo provar se F de A ou F de B é menor que zero. Se sim, vamos a ser desarrollar o algoritmo. Se não, else somos obrigados a poner valores na salida, de qualquer maneira. Então, nesse caso, x é igual vazio, i é igual vazio, ou zero, como queira, dependendo de como aplicamos, dependendo de como apliquemos RRI vazio. Conceptualmente é o mais correto poner tudo vazio, porque és obrigado a poner qualquer coisa fora. Devo dar valores obrigatoriamente para as salidas. E MSG Box, uma mensagem. Não há raízes reais em el intervalo X pertencendo A e B. A e B. Tá? Não há raiz, simplesmente já listo end. Agora há que completar esse algoritmo. Bom, primeira coisa, valores iniciais. I é igual a zero. Aí, representando a zero, não? É igual a A. BI é igual a B. XI é igual, abre parênteses, AI mais BI, cerra parênteses, entre 12. Esses são os valores iniciais, não? Vou ver aqui, valores iniciais. Interação zero. O erro inicial, tá? O erro que vocês vão posto aqui é RI, não? Esse erro é 100. Vamos colocar em porcentagem. Igual a 100. Erro inicial. E agora? Mientras. While, mientras. Aqui vocês poderiam haver posto uma proteção. Eu vou deixar sem proteção. ERI se é maior que a tolerância, porcentagem, ele mesmo te dá o nome, que é isso aqui, que vocês vão posto, mientras ele errou, ele vai repetir, ainda, que eu vou pôr ainda. E aqui eu teria que programar o que vai ser. Estimados, vou deixar que vocês completem, corrijam na seguinte aula, recordando que eu vou aguardar, está incompleto, claro, que falta bissessão com o mesmo número.
Eu vou guardar com biseção 2. Ah, não pode. Teria que modificar agora, vai ter que ser com biseção mesmo? Sim. Porque eu não puedo, porque eu teria que modificar aqui. Tá? A biseção aparece com uma fx. Tá? Bien. Agora, vou a passar isto a nossa aula. Tá? Vou passar isso para nossa aula virtual aqui, nossa pizarra, melhor dito. Vou exportar em PDF. Tem que, não tem jeito. Tem que, documentos, o PC. Tá? E pizarra. Pizarras. Tá? Então, esse material didático para os textos. E aí eu vou subir, estimados. A aula que hemos desenvolvido. Rapidito, eu vou fazer assistência. Não, já. Não, eu deixei para o final a assistência. Isso aí. Já está, não está? Ok? Assistência, eu vou Então, eu queria que vocês entendassem